irmãos, observamos na primeira palestra as portas da morte, tentando traçar um vislumbre da seriedade da morte na nossa vida, a morte pontual e como processo também, tanto de modo físico como espiritual. E vimos no relato de Apocalipse que essa morte, ela é chamada de segunda morte. É um caráter mais sério ainda do entendimento de morte, é a morte espiritual. E o nosso texto-chave continua sendo Mateus 10, 28. E por isso vamos utilizar poeticamente, utilizando o tema a vida no inferno. Porque, como o irmão ainda agora brincou comigo, né? Não é a vida no inferno, é a morte no inferno. Porque no inferno se está morto, ninguém vive, se morre. Você vive morto lá, no inferno. É até estranho você utilizar essas categorias, mas essa é a lógica da vida do inferno. E como foi bem colocado no início pelo pastor Mauro, não tem como você descrever tudo do que é o inferno, porque eu não estive lá, nem estarei, graças a Deus. Então não tem como eu falar exatamente. Na preparação desse tema, nós pensamos até em fazer um negócio aqui com vocês, em desligar o ar-condicionado, né, deixar as luzes mais opacas e tudo, para vocês sentirem um calor e começar a reclamar, para sentir um pouquinho do que é o inferno. Mas a gente não quis ser mal, né, nem quis trazer esse desconforto para vocês, mas apenas trazer um vislumbre do que a Escritura diz, a partir de figuras do que é o inferno. E mesmo a Bíblia falando do inferno a partir de figuras, isso não significa que o inferno não existe. Existe sim, e é um local preparado para aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. A vida no inferno. Gostaria de falar então da história de um agnóstico. É um homem que não acha importante conhecer a Deus e nem ir atrás de Deus. Ele não questiona se Deus existe ou não, para ele isso não é tão relevante. Se existir, tudo bem, deixa ele lá, mas eu não quero saber de Deus. Esse agnóstico, ele tinha 74 anos. Era um bom vizinho, segundo o relato, mas ele falava muito mal do cristianismo. E já há cerca de 7 anos antes de sua morte, estivera presente a um momento do reavivamento do Espírito Santo ali, e Deus trabalhou na vida dele, mas ele resistiu até o fim e não quis se converter, não quis realmente entregar sua vida ao Senhor. E então, certa vez, ele disse, debochando do Senhor Jesus e do seu Evangelho: mostra-me um cabelo na palma da mão, e mostrar-te-ei um cristão. Ele disse isso, esse agnóstico. Essa história é um testemunho, um relato real. Ou seja, ele quis dizer que, na verdade, ninguém é cristão, todo mundo é hipócrita, e realmente não existe essa questão de conversão. Então, houve uma altura em sua vida em que ele disse: avisai o mundo que não vivam uma vida como eu vivi, e que escape da minha desgraça. Esse homem já estava eminentemente perto da morte e estava vislumbrando ali o seu dia, acometido por uma doença gravíssima, e então ele retrocede de tudo que tinha dito e afirma: avisa o mundo para que eles não vivam como eu vivi e caiam na desgraça que eu caí ali. Ele agonizava, gemia, e então o médico perguntava-lhe por que ele gemia, se a doença dele não era dolorosa. E então ele respondeu: ó doutor, não é o corpo que geme, mas a alma que me aflige. Ele sofria da aflição da alma. E na sua agonia ele gritou: ó Deus, livra-me daquele poço horrível. E ele dizia: estou nas chamas, tirai-me daqui, tirai-me daqui. Ele estava percebendo o inferno chegar muito perto dele, ou melhor, ele chegar muito perto do inferno. E as suas últimas palavras foram: tirai-me daqui, tirai-me daqui. E partiu. Ele não quis saber de Deus. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, 46 e 30, diz assim:
Então ele dirá também àqueles à sua esquerda: afastai-vos de mim, vós amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes partirão para o castigo eterno. Haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente pegou uma parte de cada versículo para contextualizar exatamente a existência e inevitabilidade do inferno na vida daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Os crentes não precisam temer a morte, como nós vimos, nem precisam temer o inferno, porque foram salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas aqueles que ainda não creram podem sentir a dificuldade, o sofrimento, a angústia do que é saber, ou pelo mesmo que você não creia na Escritura, ouvir que existe um inferno e que se você não crê, você vai estar lá. Mesmo que você não creia, mas essa realidade existe e você pode estar lá, se você não creu no nome do Senhor Jesus. A morte e o inferno estão muito ligados. E o inferno será lançado lá no lago de fogo, e essa é a segunda morte, ou a morte espiritual. Apocalipse 1,18, nós já lemos na palestra anterior, diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vários versículos apresentam a morte e o inferno extremamente ligados. Apocalipse capítulo 6, verso 8: e olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno o estava seguindo. Eles sempre estão próximos, porque o inferno é a morte, num certo sentido, num sentido muito claro, a morte espiritual em um dos seus níveis, porque tem ainda depois o lago de fogo. Apocalipse 20:14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então tem coisa pior do que o inferno, e não dá para vislumbrar como é que isso vai ser, mas o inferno será lançado dentro desse lago de fogo com todos os seus constituintes, ou seja, aqueles que habitam ali. E então teremos a morte física, sim, e também a morte espiritual. Revisando o nosso versículo-chave, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Não tenha medo das dificuldades da vida que podem retirar o sopro de vida de você, a sua existência aqui nesse plano. Não temam esses que podem te matar, te afligir, te maltratar, não. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, tenha certeza de uma vida eterna. Então você não deve ter medo destes, mas devemos temer ao Senhor. E como diz na sequência do versículo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sumiu dos púlpitos a mensagem sobre o inferno. E acredito que é a relevância de podermos hoje meditar um pouco sobre essa triste realidade. Isto é um reflexo de uma sociedade politicamente correta. Não queremos desagradar ninguém. É muito triste dizer para uma pessoa que ela vai para o inferno. Mas lembre-se, essa mensagem não é sua, ela é de Deus. Deus deixou essa mensagem na Escritura para você dizer para aquela pessoa. É claro que você não vai começar a pregar o Evangelho e a salvação falando exatamente, diretamente do inferno. Primeiro você vai falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você vai falar de salvação, é até lógico se perguntar: salvação de quê? Da condenação do inferno. Mas a vida no inferno, como nós estamos observando agora, nos lembrará o terrível destino dos que estão mortos sem Cristo, para que eles venham a se arrepender e crer. E nos lembrará da graça de Deus que nos livrou desse destino fatídico, que seria para nós uma realidade se não tivéssemos crido no Senhor Jesus. Pensando na vida no inferno, então, o que caracteriza esta vida ou morte no inferno? 3 principais características, rapidamente queremos observar agora. Primeira, o inferno existe sim como um espaço físico e espiritual, digamos assim, mas ele existe como um espaço. Isso é importante porque as pessoas tentam retirar esta ideia de que o inferno não existe, principalmente porque ele é retratado na Escritura por meio de figuras. Mas só podia.
Como você vai falar de algo espiritual, um espaço espiritual em outra dimensão, digamos assim, se você não esteve lá? E se foge da nossa realidade humana aqui, mortal? Porque o inferno, em um certo sentido, trata da imortalidade, uma morte eterna. Mas nesse sentido, podemos então compreender que o inferno é retratado sim por meio de figuras, mas que ele existe como um espaço. E nós observamos e cremos nisso por causa da Bíblia Sagrada, que nos mostra incontestavelmente a existência do inferno. Salmo 9,17 nós lemos: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, elas serão lançadas lá no inferno. O inferno, então, é uma pena contra o pecado. Vamos ver aqui a existência literal do inferno na Bíblia e observamos que o inferno é uma pena contra o pecado. Assim como o tribunal decreta um determinado juízo contra um criminoso. Mateus 5,22, observamos isso. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Olha como isso é sério, né? Aqui ele está fazendo uma comparação entre o inferno como um juízo eterno e um julgamento da época. E o inferno é colocado em pé de igualdade no sentido de existência. Assim como existe um tribunal que julga questões humanas, existe e pune aquele que está errado, existe um tribunal que julga e uma sentença, que é exatamente o inferno de fogo para aqueles que desprezam ao Senhor. E consequentemente, se você despreza o seu irmão, você está desprezando ao Senhor, é o contexto aqui do versículo. O corpo, então, ele é lançado no inferno. A gente percebe que em vários versículos o corpo é lançado no inferno, mostrando o aspecto espacial deste local. Mateus 5,29, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É óbvio que aqui a ideia, a pessoa não vai incompleta, digamos assim, né, para a salvação, ela ressuscitará e vai estar lá no novo céu, na nova terra, com um novo corpo, mas no inferno também, nós vamos ver mais à frente, ela terá um corpo de perdição, preparado para sofrer. Você está aqui e de repente é acometido por uma doença terrível, extremamente dolorosa. Você vai sofrer. Tem remédios que tentam aliviar o sofrimento, mas a dor é extrema e você continua sofrendo. Mas em um determinado momento, entra em coma. Pronto. Parou o sofrimento. Acaba. Morre. Alguns até oram para que Deus leve logo, né, para que a pessoa não sofra tanto. Mas lá no inferno não tem morte, porque lá é a morte. A pessoa continua sofrendo e não para de sofrer e sente todo tipo de dor, pelo menos como é descrito na Escritura, e de amargura e de tristeza, de tudo que pode existir de ruim. Vamos ver também rejeição, tem lá no inferno. E ela está lá padecendo no seu corpo ressuscitado. Ela ressuscitou para a condenação. Em Mateus 5,30, lemos também: e se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mas além do corpo ter sido lançado lá, a alma também morre no inferno, como lemos em Mateus 10,28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a alma também é lançada lá junto com o corpo. O ser humano é constituinte desses dois elementos, corpo e alma, e não tem como fugir disso. No inferno ele estará lá, corpo e alma. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2 diz isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Dormir aqui é uma figura de linguagem, referindo-se aos que morreram. Ressuscitarão uns para a vida eterna. Vai ser falado amanhã e depois. Outros para a vergonha e o horror eterno. Então há uma ressurreição. A Bíblia fala da primeira ressurreição. É a ressurreição de primeira qualidade. É a ressurreição daqueles que estarão no céu.
Mas se existe uma de primeira qualidade, é porque existe uma de segunda qualidade. O inferior é a ressurreição daqueles que receberão um corpo, sim, para sofrer no inferno. Não é só a alma, é o corpo também. Isso mostra que o inferno é um espaço físico e espiritual, sim, mas um espaço, uma outra dimensão, um local preparado, não só para o diabo e seus anjos sofrerem, mas para todos aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem, ela não é minha, ela é de Deus, ela está na Escritura. E eu rogo ao Senhor por testemunha, e não a mim mesmo, porque eu não tenho condição de garantir isso, mas sim a Escritura garante. O próprio Deus que revelou isso garante a veracidade destas verdades. O inferno existe como um lugar daqueles que não querem o céu. Mateus 11, 23, Jesus aqui fala de Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Cafarnaum foi uma cidade onde Jesus pregou muito, fez muitos milagres, era tido como quartel-general do Senhor Jesus Cristo. Talvez ele tivesse até uma residência, mas aquela cidade em peso decidiu não crer no Senhor Jesus. Eles eram extremamente orgulhosos e eles achavam que estariam em um lugar, digamos assim, de privilégio nessa realidade espiritual. E Jesus disse: vocês acham que vão subir até o céu? Ou não? Vocês vão descer para o inferno, porque não creram. A igreja existe e luta exatamente contra o inferno. E aí você pode perceber a importância de todas as programações e eventos que existem na igreja de Deus. Escola bíblica dominical, os cultos, programações de evangelização e a sua própria ação de evangelizar na semana, no seu trabalho, o seu vizinho, os seus familiares. Tudo isso é trabalho da igreja contra o inferno. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno no sentido de ter portas, porque ele está prendendo pessoas ali dentro, e a igreja está fora e vai arrombar essas portas para retirar pessoas dali. E é interessante que o inferno como morte, também, em um certo sentido, é um processo, e é pontual. Porque hoje, se você não creu no Senhor Jesus, você já está condenado. Você já vive o inferno aqui, à distância de Deus. Não o inferno literalmente, que é o local pontual para onde você vai, mas em um certo sentido, por estar distante de Deus, por estar condenado porque não creu no Senhor Jesus ainda, você vive o inferno aqui. E a igreja, nós temos a missão de retirar pessoas do inferno. Por isso pregamos, e temos que pregar de maneira tão enfática, tão amorosa, orar pelos perdidos para que eles se arrependam dos pecados. Porque isso é mais importante do que tudo. Isso é eterno. O que você vive aqui não é eterno, vai se acabar. O inferno é para sempre. E não tem como sair de lá, depois de entrar. Jesus, então, ele conta a história, uma história verossimilhante sobre o inferno com personagens e com enredo. Lá em Lucas 16, 23, nós lemos assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Tormentos, ele tinha sentidos, ele viu, ele estava sofrendo. Ao longo dessa história que vamos ver mais à frente, ele sentia as chamas, o calor, a sede. Isso tudo é muito real, isso não é fictício, aconteceu. E Jesus fala dessa história para que as pessoas entendam um pouquinho do que é o inferno. Sabemos que o inferno é retratado por meio de figuras, e algumas palavras descrevem o inferno. No hebraico nós temos o Sheol, que trata de inferno, como trata também de sepultura, o local do enterro de uma determinada pessoa, o sepultamento daquela pessoa. O inferno visto como morte em muitos momentos também. Existe essa ideia, como lá no Salmo 116, verso 3, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim.
caía em tribulação e tristeza. Morte e inferno estão em paralelo, e a ideia aqui não é o inferno de fogo eterno, mas o inferno no sentido da morte e da sepultura. Outra palavra utilizada agora no Novo Testamento para inferno é Hades. Todos já ouviram falar bem do Hades? O conceito de Hades grego é diferente do conceito cristão de Hades. O Hades, palavra grega para inferno, para os gregos e romanos, era o local dos mortos. Então, todo mundo que morria, quer seja bom ou mal, ia para lá e vivia lá. E segundo o culto dos romanos, bem antigo mesmo, eles sepultavam seus mortos ou na sala, como se fosse a sala de estar, ou no quintal, onde eles se reuniam. E ali eles colocavam leite, vinho, comida, em cima da terra onde era sepultada aquela pessoa, porque eles acreditavam que ela estava embaixo da terra, no Hades, o mundo dos mortos. E ela precisava de comida, então ela vinha, pegava comida e voltava lá para baixo. E em alguns relatos mitológicos, na Eneida, de Vigílio, em outros livros que tratam de mitologia greco-romana, a gente percebe pessoas que vão ao Hades. Existem certas portas dentro da mitologia que faz você entrar lá. E aí você encontra os locais piores do Hades e os locais de convivência daqueles que eram bons, heróis, guerreiros, estavam ali no Hades. Por exemplo, vocês já viram alguma rua chamada Campos Elíseos? Quem já viu? Acho que toda cidade tem, né? Os Campos Elíseos eram um compartimento do inferno para os gregos e romanos. Então, quer dizer, quando você vê Campos Elíseos, que rua bonita, né? Mas ali era um local de extremo sofrimento daqueles ruins que estavam lá no inferno. Eles estavam nos Campos Elíseos, que eram uma parte do Hades, segundo os gregos e romanos. Mas para os cristãos, inferno não é isso. Não é só o lugar dos mortos. Inferno é um local de punição. Punição dos pecados, dos crimes que nós cometemos por não obedecermos ao Senhor nosso Deus. Punição não a nós que cremos, mas àqueles que, mesmo tendo pecado e desagradado o Criador, decidiram não querer crer. Eu não quero crer. Eu ouvi sobre o inferno, eu ouvi sobre a morte, eu ouvirei sobre o céu amanhã e depois, mas eu não quero. Eu já ouvi isso. É terrível. Passei 6 meses, eu e um colega, um irmão, lá da nossa igreja em Juazeiro, evangelizando um homem. Toda semana íamos lá, estudamos a Bíblia e falamos de vários textos, explicamos tudo. Até sobre essa ideia de predestinação ele já estava sabendo e tudo isso. E então chegou o momento de dizer: você quer crer no Senhor Jesus? E ele disse assim: pastor, eu sei que eu preciso de um Salvador, mas eu não quero. E muitos fazem isso. Sabem da necessidade da salvação, da iminência do castigo do inferno, mas não querem. Outra palavra que descreve o inferno é Gehenna. Ela não aparece muitas vezes no português, mas Gehenna é uma transliteração grega de um termo hebraico, que no hebraico significa Vale de Inom. O Vale de Inom é uma localidade que ficava mais ao ocidente e ao sul de Jerusalém. Era um vale. Jerusalém ficava numa montanha, pelo menos nas suas laterais, e na parte da frente ela ficava no nível. E então, numa dessas laterais era um vale, tinha o Vale de Cedron e o Vale de Inom. E o Vale de Inom, havia muitas coisas nesse vale, obviamente, mas uma delas era o lixão de Jerusalém. O lixão de Jerusalém era jogado dali e era queimado. No interior se queima lixo, né? E o lixo ali era queimado, como hoje a gente vê em muitos interiores queimando o lixo. E ali haviam vermes. E essa era a descrição do inferno nos evangelhos. E o Senhor Jesus usou esse relato do Vale de Inom, do Gehenna, e é traduzido como inferno nas nossas versões em português. Mas é um relato do hebreu, do povo do Antigo Testamento, para o que era um inferno, um local onde a chama nunca se apaga e onde o verme nunca morre. E então, pensando nessa figura do inferno, em todos esses relatos que observamos sobre o inferno como físico, existindo, Jesus falando da existência dele,
e um local para o corpo, um local de sofrimento, para um corpo que haverá de ressuscitar. Concluímos que o inferno existe sim, baseado na Escritura, como um espaço físico, mesmo que descrito a partir de figuras, mas o espaço físico e espiritual em outra dimensão, um espaço de punição e de juízo, para aqueles que decididamente não querem Deus. Não é Deus como um Deus de uma religião, Deus no sentido genérico, não, é que não querem o Deus da Bíblia, o único livro que revela a pessoa de Deus e Deus como uma pessoa, cheio de graça, misericórdia, um Deus salvador. Essa é a primeira característica do inferno. Ele existe e é um espaço físico, espiritual ali, em outra dimensão que não conhecemos onde está, mas existe. Você pode não crer em mim, mas está na Escritura, e se você não crê na Escritura nem no Senhor, esse vai ser o seu lugar da eternidade. Por isso, creia. Arrependa-se dos seus pecados e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só Ele pode libertar deste destino. Mas também outra característica é que o inferno é um lugar terrível e inimaginável. O inferno é um lugar terrível e inimaginável. Algumas características do inferno. O inferno ele é de fogo. Já lemos Mateus 5:22, no final do versículo diz: estará sujeito a um inferno de fogo. Mateus 5:29, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí ele falando ainda aqui do corpo sendo lançado no inferno. E o verso 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Todo o contexto aqui falando deste inferno de fogo. E Mateus 18, verso 8, ele ainda diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Uma característica do inferno é que ele é fogo, e é para sempre, não se extingue. Versículo 9, Mateus 18, 9, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançados no inferno de fogo. Não tem como ter tudo, não dá para ter os dois olhos, essa é a ideia. Não dá para ter Deus e o mundo, não dá. Se você quer ter Deus e o mundo, você não creu, você não é crente. Você está se enganando numa igreja evangélica, você ainda não se converteu. Você tem que ter Deus e rejeitar o mundo, essa é a ideia. Você tem que perder algo. Jesus diz: aquele que perder a sua própria vida, por minha causa, achará. Essa é a lógica espiritual desta mensagem. E Marcos 9:43 diz: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Ah, mas eu gosto tanto dos prazeres aqui, tanta coisa boa, deixar a praia para ir para a igreja, como é que pode deixar aqueles prazeres da bebida, de shows e de festas ou de outras coisas mais que eu gosto para ficar naquela vida religiosa, de igreja, de Bíblia, de tudo isso? Não quero isso, é uma opção. Você faz a sua opção. Fique com os dois olhos e vá para o inferno. Fique com as duas mãos e vá para o inferno. Eu prefiro ficar cego de um e perder uma mão. Cortar algo da minha vida que realmente não vai me fazer bem para poder ter o céu. Muitas vezes não cremos no Senhor Jesus. Aqueles que ainda não creram aqui, não creem porque estão apegados às coisas desta terra, achando que esta realidade não existe. Mas pela fé, arrependa-se dos pecados e creia que existe, para que você não esteja lá neste fogo inextinguível, o inferno de fogo. Lá, além de ter fogo, existem vermes também. Marcos 9, 45 e 46. Verso 46 diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É o retrato do lixão. Você já foi no lixão? Aquelas excursões escolares? Algumas escolas levam pessoas para o lixão, para ver a realidade de pessoas que lá vivem. Elas vivem no meio dos vermes, bichos, doenças, feridas, sem banho. Um dia sem banho já é terrível.
Você passa o dia trabalhando, toma banho antes de sair, vai para o trabalho. Quando você volta, não deu tempo de voltar em casa, almoçou na rua. Quando chega a noite, você tem nojo de você mesmo, não é verdade? Imagine uma semana sem banho, no lixo. E quente. O Juazeiro está 40 graus na sombra, eu ouvi no jornal, parece, né? Então, quente, é mais ou menos isso. Quente, você vai num lixão lá que não tem uma sombra, não tem nada, casa de papelão, tudo muito quente, faz fogo para queimar o lixo e passar talvez a sobra do lixo. Dia e noite você vivendo isso, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Esse é um relato do inferno, mas isso ainda é pouco. Mas isso é para você vislumbrar o inferno. Essa é a figura de inferno que Jesus coloca nos textos bíblicos aqui. O inferno é a morte da alma. Como lemos lá em Mateus 10, 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Lendo mais uma vez para enfatizar bem. Não é só a alma, mas o corpo e a alma, os dois morrem no inferno eternamente nesta chama. O inferno ele é para baixo e é uma permanência. Cafarnaum foi lançada, uma cidade toda no inferno, foi lançada no sentido para baixo. A ideia de que há uma antítese, principalmente no Evangelho de João, para cima o céu, coisas boas, para baixo o inferno, mas não significa literalmente que é no centro da terra, né? Tem um livro que saiu até de publicação, mas eu me esqueci agora o nome da autora, mas ela declara no livro que teve revelações sobre o inferno e que foi no inferno. Nas minhas pesquisas eu encontrei essa pérola, né? E então ela vai mostrar e defende o inferno é no centro da terra. Ninguém chegou lá, mas eu fui, o inferno é no centro da terra e tá. Estava para vender na Casa da Bíblia. Eu procurei lá, só que tinha esgotado. Quer dizer, todo mundo comprou, né? Imagina. Mas a ideia é que o inferno realmente é algo para baixo, algo negativo. E isso vem até da cultura grega e romana, como eu falei, a ideia do mundo dos mortos embaixo da terra. Falamos das portas do inferno, elas não prevalecerão se a igreja for lá e levar a mensagem do Evangelho. E devemos lembrar lá em João capítulo 3, verso 18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você já está julgado, em algumas versões traduzem condenado, significa que você já está posicionalmente no inferno. E que nós, como igreja, temos que arrombar as portas do inferno para retirar as pessoas de lá. Sabemos que é o Senhor quem coloca a fé no coração das pessoas. Sabemos que é pela graça de Deus, é pela eleição do Senhor. É Deus quem opera a conversão. Sabemos disso, através do poder do Espírito Santo de Deus. Mas nós somos esses instrumentos. E eu espero que isso ajude você também, esses versículos que tratam do inferno, dessa realidade de perdição. Espero que esses textos lhe ajudem a amar mais a obra missionária. Porque missões é isso, é arrombar as portas do inferno. É ir lá onde as pessoas não querem ir, pessoas, eu digo, crentes, para retirar os perdidos de lá. Em um certo sentido, todos somos missionários e temos que retirar as pessoas do inferno levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos que tem aqueles que têm um extremo amor pelos perdidos e vão para locais que não conseguiríamos ir. Talvez até pela nossa própria estrutura ou pelo chamado de Deus mesmo. E a estes nós devemos apoiar. Estes são os missionários. Aqueles que no Novo Testamento foram chamados de apóstolos. Não dos 12, mas aqueles apóstolos enviados com a missão. O inferno também tem uma característica, além de ser fogo e ter vermes e ser permanente, ele tem tormentos terríveis. Lucas 16, 23 diz, falando lá do rico, desta história que Jesus conta, no inferno estando em tormentos. Esses tormentos deveriam ser terríveis, é sofrimento. E esse sofrimento é descrito como o choro e o ranger de dentes. Você já rangeu o dente de dor? Eu nunca rangi, mas eu já vi quem rangeu de tanta dor ao ponto de morder a própria língua, de extrema dor. Mateus 8:12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou isso quando curou o servo do centurião e disse,
não vi semelhante fé em Israel. E ele diz, serão lançados para fora aqueles que não têm essa fé, nas trevas haverá choro e ranger de dentes. Mas também a dor, essa dor do ranger de dentes, ela é uma dor de queimar na fornalha. Mateus 13:42. E os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa aqui é a parábola do joio. Jesus fala do joio e do trigo. E eu acho muito interessante nessa parábola, quando ele conta isso, alguém pergunta, Senhor, vamos separar logo o joio do trigo? E aí o Senhor da parábola diz, não, porque é possível que você corte o trigo junto com o joio, deixa crescer junto. Lá naquele dia, a gente separa. É o dia do julgamento, vão ser separados joio e trigo e serão lançados na fornalha acesa. Você já imaginou a fornalha acesa e você dentro, sem poder sair? Havia um método de tortura e de execução terrível aplicado pelos babilônicos. Acho que veio desde os sumérios até os babilônicos, que era o touro de bronze. Abria-se uma portinha nesse touro de bronze e colocava-se aquele que seria executado e fechava a porta. Então fazia-se uma fogueira embaixo, na barriga do touro. E era um touro muito bonito, bem esculpido de bronze, mas por dentro dele, pela boca, tinha uma espécie de corneta. E à medida que a pessoa ia sendo queimada e tostada no touro de bronze, ela gemia e parecia realmente um touro, emitindo o seu som natural. Imagine aí você num touro de bronze pela eternidade, sofrendo, mas sem poder morrer. Obviamente essa pessoa logo desmaiava e morria, não aguentava muito tempo. No inferno ninguém desmaia. Lá também é interessante, é escuro, completa escuridão. Já pensou um lugar quente e escuro? Aí você vai acumulando. Ele é quente como uma fornalha, mas não é claro, é escuro. E tem vermes por todo o local. Essa é a descrição, a partir de figuras que a Bíblia nos dá do inferno, para a gente vislumbrar o quão ele é terrível. Mas isso aqui ainda não dá para descrever tudo, mas é para a gente vislumbrar o quanto ele é terrível. E lá em Mateus 22:13 nós lemos, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. É um local de trevas, quente, trevas, vermes e tudo isso eternamente. Mas além disso, quem estiver no inferno vai se sentir excluído. É terrível ser excluído, não ser convidado pelos seus melhores amigos, não ser chamado pelos seus familiares. Ele vai sentir a exclusão. Ainda em Mateus capítulo 22, verso 12, nós lemos e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13, então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Como você entrou aqui sem as vestes? É claro que isso aqui é hipotético, não tem como alguém entrar no céu sem realmente ser chamado pelo Senhor. Como é que você chegou aqui? Ah, não tem as vestes? Vai para o inferno. Exclusão, rejeição, rejeitado pelo Senhor. Por quê? Não porque Deus é injusto, mas por causa dos pecados e porque rejeitou a única salvação a partir do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encontramos isso na parábola da festa do casamento, quando o homem vai organizar o casamento e ele chama os convidados, mas todos estão muito ocupados. Então ele chama os mendigos, os maltrapilhos, todos que estão na rua, esses vão ser os convidados, coloquem vestes festivais nele, roupas boas, porque eles não têm, para que eles participem do casamento. E casamento aqui é bodas, é figurativo, o casamento de Jesus com a sua igreja. Mas tiver um penetra, opa, não, você não tem as vestes brancas, puras, vai para o inferno. Sensação de exclusão. E o verso 14 completa dizendo, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos ouvem a palavra do Evangelho, mas realmente poucos são os escolhidos. E o servo inútil, Mateus 25:30, lemos assim, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Ah, eu não sei servir,
Eu não sei trabalhar, sou tão incapaz, né? Aí você esconde o talento e não frutifica. A lógica que a gente percebe é que aquele que não frutifica é estranho. A gente não pode dizer que ele não é crente, mas é estranho, porque o crente produz fruto. Não tem fruto de arrependimento, não tem fruto de conversão, não ama os irmãos, vive em pecado, é crente? Opa, muito estranho. Porque o crente não é assim. E é o que Jesus está colocando aqui nesta história, na parábola dos talentos, onde esse servo inútil, ele vai para as trevas. O inferno também possui castigos. Mateus 24, 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola ainda do servo infiel. Ele receberá castigos. Irmãos, são figuras que ilustram o que será o inferno. A gente não tem como dizer exatamente o que é, como é, 100%. Mas isso aqui mostra que não é legal, que é extremamente terrível e desagradável, e que é para sempre um local de extremo sofrimento e rejeição, trevas, um local realmente nojento e angustiante de se viver. Em Apocalipse 20, 14 e 17, o inferno é jogado no lago de fogo, um juízo final e severo. Como lemos já, versículo 15 diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem quer estar aqui neste inferno? Obviamente você vai dizer: eu não quero. Mas será que você realmente deseja crer no Senhor Jesus Cristo, depositando a sua fé na pessoa dele, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para tomar o castigo que leva você ao inferno? E ele tomou sobre si esse castigo, sofrendo o castigo do teu pecado, a rejeição do teu pecado por parte de Deus, para que você e eu pudéssemos estar neste céu. Não é uma barganha. Às vezes a gente tenta barganhar com Deus, as religiões tentam barganhar com Deus, mas não é barganha, é graça. E a gente não entende direito o que é graça e ainda estamos aprendendo, mesmo depois de convertidos. Graça é favor, Ele deu. É dado. Aí você, é brincadeira, né? Está me dando a libertação desse local chamado inferno? É isso mesmo. Está lhe dando, não saiu de graça. Porque Jesus pagou com o sacrifício dele. Mas para você, para mim, saiu de graça. Pegue. Não queira ir para o inferno. E por fim, uma terceira característica do inferno são seus habitantes. Os habitantes do inferno estão mortos nos seus pecados. Alguns mitos sobre o inferno. Satanás reinando no inferno. Isso não existe. Satanás não reina no inferno, num trono, com os anjos. Vamos aqui planejar como vamos atacar. Não é assim. Satanás está a rodear pela terra, sob a permissão de Deus, para afligir a igreja de Deus, para o propósito do Senhor e para a glória do nome dele, é claro. Ele não está no inferno. Um dia ele vai estar com seus anjos, condenado também, mas hoje ele não está. Isso é um mito. Outro mito: Cristo desceu ao inferno entre a sua morte e ressurreição para pregar aos pecadores perdidos, para que se arrependessem. Aí dele pregar os espíritos em prisão, lá em 1 Pedro 3,19, essa interpretação é erradíssima desse texto. Cristo não foi lá pregar aos que estavam no inferno, porque quem está lá não tem como sair, está perdido, já foi. A chance do arrependimento é aqui, e a morte está à porta. Então, cuide. Jesus não foi lá pregar para eles, isso é um mito. Outro: compartimentos no inferno, há várias áreas no inferno. Não, há vários termos para o inferno, mas o inferno é esse espaço, esse local, não há esses compartimentos, embora entendamos que existe um grau de sofrimento, como existe também um grau de bênçãos no céu. E pecadores condenados ao inferno eterno, com a ideia de que estão arrependidos. Às vezes a gente imagina assim: fulano, quando estiver no inferno, vai parar para pensar e vai dizer: Senhor, se eu soubesse, eu teria crido. Se eu soubesse que o inferno era tão terrível assim, eu teria seguido. Senhor, me dá outra chance. Aí Deus: não, essa é a última, acabou. Não é assim. Quem está no inferno e vai permanecer lá até o final do plano do Senhor, e vai continuar na eternidade, não vai ter essa perspectiva de arrependimento.
quem estiver lá vai culpar Deus. Eu estou aqui e a culpa é sua, Senhor, Deus. Você me botou aqui. Eu não merecia estar aqui. Essa é a sensação de quem vai estar no inferno. De frustração, de rejeição. Vai se sentir rejeitado por Deus, mas na verdade foi ele próprio que rejeitou ao Senhor. O Senhor que o criou. Rejeitou a graça do Senhor, o sacrifício de Cristo, a palavra de Deus e todas as bênçãos espirituais. Foi ele, não foi Deus que o rejeitou. Deus foi justo e puniu o pecado, como deveria fazer. Isso é um mito, achar que as pessoas que estarão no inferno vão ter a ideia de arrependimento. Arrependimento é para conversão. Ninguém se converte no inferno. Lá é perdição eterna. Quem vai para o inferno? Pensando agora nos habitantes do inferno, esta terceira característica daquele espaço. Os anjos, 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Inferno, local de juízo, o diabo e os anjos vão para lá também, porque desobedeceram ao Senhor. Somos extremamente agraciados, porque houve provisão de salvação para nós. Para os anjos não houve. Uns seguiram o maligno, condenados. Não se arrependeram, ninguém morreu por eles e ressuscitou. Interessante que amanhã, eu acredito que em outros dias, será falado do estágio intermediário. O estágio intermediário é o que teologicamente nós chamamos de o momento do hoje pós-morte. Do hoje até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai acertar toda a história da humanidade e separar o joio do trigo definitivamente. Morre hoje sem Cristo, vai direto para o inferno. E aí? Aguarda a ressurreição, estágio intermediário. Morre hoje crente, vai direto para o céu. E aí? Fica no estágio intermediário, não é dormindo não, é plenamente consciente, aguardando a ressurreição do corpo. Para quê? Para viver no novo céu e na nova terra. O planeta será restaurado, mas eu não vou entrar muito nisso, que é para os próximos 2 outros dias. A salvação, o céu não é um local nas nuvens e o povo vagando, mas existe uma realidade física, glorificada, melhor do que o que Adão seria se não tivesse pecado. E quem vai para o inferno? É uma realidade terrível, vai estar com o corpo ali sofrendo no inferno em sérios tormentos. E quem morre hoje sem Cristo já está lá, nesse estágio chamado intermediário, aguardando essa ressurreição para sofrer mais ainda. E então Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Alguns dizem que essa história, que eu creio que é verdadeira, é uma parábola e que por isso ela não merece tanta confiança. Mas veja bem, as parábolas são histórias verossimilhantes. O que significa isso? Que poderiam acontecer a qualquer instante. Saía um semeador a semear. Todo mundo via um semeador semeando. Não é verdade? As parábolas de lançar a rede. Todo mundo via pescador lançando a rede. Eram histórias que aconteciam. Parábolas não eram histórias, não eram lendas, nem fábulas, nem histórias fictícias que não aconteciam. Eram histórias do dia a dia que Jesus pegava e utilizava para ilustrar verdades eternas. Ou melhor, uma verdade eterna por parábola, pelo menos. Então, nesse sentido, sendo parábola ou não, e eu creio que não é, essa história do rico e do Lázaro retrata a realidade do inferno no estágio intermediário. E aí Lucas 16, 23 diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse texto dá a entender que o rico, cujo nome não aparece, exatamente para enfatizar a sua característica primária e principal, viveu desfrutando das suas riquezas e esqueceu de Deus. Como se lê no versículo 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E no versículo 25, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Nas entrelinhas da parábola, que foi escrita para judeus, no contexto de judeus, eles batendo, ou melhor, ouvindo isso de Jesus, rapidamente percebiam o que estava sendo dito, porque o contexto não era de salvação por obras, mas era de recompensa pelo que se fez na vida.
Eu não quero Deus, eu quero a riqueza. É como o jovem rico, que Jesus tem amor por ele e olha para ele e fica com amor, mas também extrema tristeza, porque aquele jovem não entendia o que era necessário para a salvação. Ele dizia que guardava todos os mandamentos. O que me falta para ter a vida eterna? Vai, vende tudo que tem e me segue. Jesus não estava dando princípio e base para o franciscanismo, de forma nenhuma. Jesus estava mostrando que a riqueza dele o dominava e era um ídolo e que ele tinha que cortar. E ele não cortou, ele virou-se e foi embora. Vivia a sua vida religiosa falsa. Esse rico, da mesma forma, talvez nem tivesse vida religiosa, esse aqui simplesmente deixou Deus de lado pelos prazeres desse mundo e não teve salvação. Lázaro, o mendigo, por outro lado, creu. E ele mesmo vivendo na miséria, foi recolhido para o seio de Abraão após sua morte. Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, há sensações e sentidos. Você vê no versículo 23, estando em tormentos, levantou os olhos. Ele viu, ele não estava dormindo. Ele viu, estava em tormentos e viu Abraão ali de longe. O seio de Abraão não é um compartimento do céu, penso eu, mas é uma denominação judaica para o céu. E lá no inferno também há sede. Lucas 16, 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Como já vimos, o inferno é quente, tem chama, mas é escuro. Tormento, uma gota d'água. Imagine o grau do tormento. O rico, talvez você pense, estava arrependido. Queria que alguém fosse lá falar do evangelho para os seus irmãos. Mas olha o que ele diz. Versículo 24 ainda. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua. Estou atormentado. Ele não estava arrependido dos pecados. Não. Pelo fato dele querer que os irmãos não estivessem ali. De forma nenhuma. Ele só não queria que os irmãos recebessem a punição que ele recebeu. Mas é aquela ideia. Eu não quero para mim, mas os outros tudo bem. Prega o evangelho para os meus filhos, eles precisam. Eu não. Né? Prega o evangelho aqui para o meu marido e tal. Eu não preciso não, mas ele precisa. Prega o evangelho para minha esposa. Deixa eu que eu me viro. Essa era a ideia. O que o rico queria era não sofrer. E que os irmãos não sofressem. Mas isso não é sinal de arrependimento e de conversão de forma nenhuma. É querer sair do julgamento sem ser punido. Era isso que ele queria. Verso 26. E então diz Abraão: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Havia um abismo entre eles. Essa situação do rico e do Lázaro é muito complexa, porque alguns pensam: será que o Lázaro e Abraão estavam vendo o rico no seu sofrimento ali? Não pode, porque se estivesse vendo, eles estavam sofrendo. Céu, como vai ser dito, não é lugar de sofrimento. Mas e o rico poderia ver? Claro. Porque se você está sofrendo e com sede e vê o outro ali nas bênçãos, o seu sofrimento aumenta mais ainda. E a comunicação existe? Não, não pode. E por que existiu? Uma exceção, como o Senhor fez muitas na Escritura. Uma exceção para ilustrar certas verdades eternas. Por exemplo, o que seria uma exceção na Escritura? Cabe ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Hebreus 9, 27. Há alguns que morreram duas? Ou não? Né? Lázaro foi ressuscitado, morreu outro. Olha aí. E há uns que não morreram. Foram trasladados, levados. Elias, Enoque. Então, há exceções. Deus faz, Ele é soberano. Ele não quebra a regra que Ele mesmo estabeleceu, mas Ele, como legislador e soberano dominador sobre todos os elementos que Ele criou, Ele pode. Não pode negar a si mesmo e pecar, mas isso pode.
E então, essa é a ideia. Houve uma exceção para ilustrar a realidade do inferno para nós hoje, para percebermos a gravidade e o tormento do inferno, a inescapabilidade do inferno. Não tem como. Nem que alguém ressuscite dos mortos e venha falar, isso não vai fazer uma pessoa se converter. Acabou com o espiritismo. O que é preciso para se converter, segundo a história, Abraão falando para esse rico, Moisés e os profetas. Ou seja, você sabe que o Antigo Testamento, a revelação de Deus para o povo de Israel, era dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. E aqui ele sintetiza em 2, a lei é Moisés, e os profetas, os escritos, acabam entrando também. Então, é a revelação de Deus que retira alguém do inferno. Nós, igreja, temos essa revelação para levar as pessoas, para retirá-las das trevas do inferno. Alguns vivem hoje que não creram em Jesus, já estão condenados posicionalmente no inferno, já sofrem as angústias do inferno porque vivem no pecado. E o pecado está ligado à morte. Pecou, morreu espiritualmente falando. E a morte é reflexo do inferno. O pecado nunca é bom. Nunca. Siga piamente a Escritura, mesmo que você duvide de que ela vai funcionar. Por exemplo, muitos questionam a questão de dar uma peiazinha na criança desobediente, com pena da criancinha, né? Coitada, realmente, a gente não pode bater muito forte, mas tem que dar peia e deixar o vergão vermelho. Dói. Criancinha tem que dar peia porque ela desobedeceu. Dói, mas tem que dar. Você pensa que um pai que dá uma peia no seu filho, uma disciplinazinha, não vou usar peia aqui, disciplina, né? Uma disciplinazinha no seu filho com a varinha, com deixar o vergão vermelho, você não pensa que ele gosta, não. E se ele gosta, ele pecou. Porque talvez ele fez na ira, para descontar o estresse, a paciência. Aí é pecado, aí não instruiu em nada, não é didático. O didático é em amor, é explicando, fortalecendo o amor e disciplinando. E diz o texto que você vai livrar a alma do seu filho do inferno. É claro que isso não é uma lei, é um provérbio. É um dito de Deus, um conselho de Deus. Cuide do seu filho, discipline o seu filho, instrua na palavra, e ele vai se converter, se Deus quiser. Então, o rico, mesmo no inferno, mesmo querendo a conversão dos seus irmãos, ainda não tinha fé na palavra de Deus. Senhor, se alguém sair ali, ressuscitar dos mortos e falar que existe esse lugar, eles vão se converter. Vão não, é pela palavra, é por Moisés e os profetas. Também vimos então essa história desse personagem aqui no inferno, o rico, mas também existe outra realidade ali de personagens no inferno, aqueles que vão ressuscitar. E vão viver no inferno com corpos ressurretos, como já falamos. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Haverão de ressuscitar. Os habitantes do inferno são todos aqueles que não creram em Jesus. Vão estar no inferno. Não é que não entraram numa igreja evangélica, não. É aqueles que não creram no nome do Senhor Jesus. Tem gente que é membro de igreja evangélica e vai estar no inferno, porque não creu em Jesus. Ricos materialistas, pobres materialistas, que desprezam a Deus e a sua palavra, estarão no inferno, como a gente vê na história do rico e do Lázaro. Os que ouviram e não creram estarão no inferno. Olha lá em Mateus 22:13. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o verso 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ouviram, mas não creram. É certo que só vão crer os que são escolhidos, mas é outra história. O fato é que não creram. Os que ouvem e não crerem estarão no inferno. E pensando em crentes ou pseudo-crentes, os hipócritas estarão no inferno. Jesus pega muito pesado com os religiosos e diz lá em Mateus 23:13: então ordenou o rei aos serventes, Mateus 23:33: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Aqui era para os fariseus. Olha, se você vivesse lá naquela época e visse um fariseu andando na rua, você dizia: eita, que homem bom.
Que pessoa espirituosa! É um fariseu, uma bênção. Ia lá pedir conselhos a um fariseu. Então, pela ótica de Jesus, irmãos, era melhor ser uma prostituta do que um fariseu. Pensa como é terrível ser um religioso hipócrita, um falso crente, um crente de fachada, membro ali, cumprindo superficialmente os seus deveres de membro, mas na sua casa, na sua mente, longe de Deus. Faz quanto tempo que você não ora em secreto com o Senhor, só você e Deus, e coloca ali diante do Senhor seu choro, mágoa, angústia, tristeza, raiva e inconformidade com tudo? Quanto tempo faz que você não suplica ao Senhor a graça dele na sua vida, pelos seus parentes e amigos ou tantas outras coisas mais? A igreja não é só administrativa, ela também não é só eventos, ela é a casa de Deus, o corpo de Cristo, é espiritual. Isso começa nas nossas mentes, nos nossos lares. Religiosos, falsos religiosos, Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, digamos aqui um discípulo, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês são 2 vezes filhos do inferno. Primeiro porque não vão entrar, e segundo porque estão fazendo o outro não entrar. Não podemos ser religiosos hipócritas. E por fim, o servo inútil, Mateus 25:30, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos estes participarão e estarão ali no inferno. Aqueles que não quiseram entrar pela porta estreita, aqueles que rejeitaram a graça do Senhor. A vida no inferno, ela deve nos motivar, nós crentes, a sermos gratos ao Senhor. Devemos ter gratidão porque não vamos para lá, não porque não merecemos ou porque somos bons, não por isso, óbvio, porque todos somos maus e pecadores, caídos no pecado, mas por causa da graça de Deus, não estaremos lá. A vida no inferno também reflete a justiça e o amor de Deus. Uma moeda de dupla face, obviamente. Justiça para os que se perdem e vida para aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. A vida no inferno deve desvelar o medo naqueles que ainda não creram em Deus. Você deve sentir temor de Deus, porque Ele pode matar o corpo e a alma, lançando-a no inferno. Certa vez uma moça adoeceu gravemente, outro relato verídico, e foi informada de que não sobreviveria à doença. Os pais tinham educado-a nos caminhos do mundo, e isso tinha afastado da verdade de Deus. Agora estava às portas da morte, rodeada dos amigos com quem festejava e brincava e trocava presentes e tudo mais, todos ali à cama tentando confortá-la. E então ela disse: seu coração está negro como o inferno. O meu coração, na verdade, está negro como o inferno. Se me tivesse ensinado a viver para Deus, em vez de perder o tempo a guerrear com a mãe, eu podia ter sido salva. Ela disse para o seu pai. E disse mais: não sigam o meu mau exemplo, disse para os amigos que estavam perdidos. Não façam como eu. Não vos embrenheis nos prazeres infernais do mundo. Oh, se eu tivesse dado ouvidos aos avisos que me deram. E então ela grita: oh, o diabo vem aí para levar a minha alma para o inferno. Estou perdida para sempre. E morreu. Um relato verídico de uma jovem que não foi educada nos caminhos do Senhor. Sir Francis Newport, cedo na vida, foi instruído nas verdades do Evangelho. E quando ainda era jovem, esperava que ele fosse uma bênção, um pregador, um tributo honroso para a sua família. No entanto, aconteceu exatamente o contrário. Meteu-se com companhias não recomendadas, que o corromperam na moral e nos princípios, tornando-se um agnóstico, alguém que não se preocupa com Deus, um agnóstico confesso, viveu uma vida dissoluta, longe de Deus, em uma verdadeira perdição. Mas chegou o dia de encontrar a morte, e então atirou-se para cima de uma cama,
e numa doença terrível, depois de uma breve pausa, ele exclama: de onde vem esta luta no meu coração? Que argumentos tenho agora que me ajudem contra os fatos? Será que afirmo não haver inferno quando sinto no meu próprio peito o inferno? Terei a certeza de que não há retribuição depois da morte, quando eu sinto presente o julgamento? Será que afirmo que a minha alma é tão mortal como o corpo, quando este enfraquece e a alma é vigorosa como sempre? Oh, quem me dera que alguém me envolvesse aquele antigo fruto de piedade, me devolvesse aquele antigo fruto de piedade e inocência. Que desgraçado sou! Para onde poderei voar deste peito? Que vai ser de mim? E então ele expira e, agonizando, diz: tigres e monstros, também vos tornasseis diabos para me atormentar? Quereis mostrar-me a possibilidade do céu para tornar o meu inferno mais intolerável? Ó agonia insuportável do inferno! E então ele parte. Esses são alguns dos relatos de pessoas às portas da morte, vislumbrando o próprio inferno. Nunca tive essa experiência, espero nunca tê-la, e espero que você também nunca venha a ter. Às portas da sua morte, você perceber a presença do inferno tão próximo da sua vida. Não tem outra saída, somente o céu. E amanhã o pastor vai falar exatamente sobre esse céu. Mas antes, e já o horário está avançado, uma breve reflexão. A gente ouve muita pregação sobre vitória. A vitória em Cristo. Uma vitória material. Uma vitória na profissão. Uma vitória no dinheiro. Uma vitória na realização. Mas você sabe o que é a vitória em Cristo? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Isso é vitória. É não passar pela segunda morte. É não ir para o inferno. Você é vitorioso? Já creu no Senhor Jesus? Tem certeza que não passará? Não estará no inferno? Que a graça de Deus te alcance, você que ainda não creu, e nos próximos dias o vislumbre do céu faça você se arrepender dos seus pecados. E a nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, vamos cumprir a nossa missão, arrombar as portas do inferno. Vamos orar. Senhor, te louvamos, gratos pela bênção que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos resgatou da morte, do inferno. Sabemos que passaremos pela morte física, mas sabemos que o Senhor está no comando, no controle, a nos proteger e dirigir todos os eventos. E esse dia já está marcado, graças a Ti, para estarmos nos encontrando com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer da nossa vida um sacrifício a Ti e a nossa morte, glória ao Teu nome. Senhor Deus, nos ajuda a investir o tempo que temos aqui para Ti, que a nossa vida seja Cristo e a morte lucro, porque estaremos contigo. E o tempo que passarmos aqui, Senhor Deus, nos ajuda a Te servir, a sermos verdadeiramente a Tua igreja, retirando dali pessoas do inferno para glorificar o Teu santo nome. Pai amado, aqueles que ainda não creram, que o Teu Santo Espírito haja, é o que nós Te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.